Olá, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz seja convosco. Olha, o assunto que nós vamos estudar hoje, ele tem a ver com um personagem que é um tanto intrigante na Bíblia, né? Vamos falar sobre um pouco da história de Oséias. Diante da Bíblia, nós encontramos evidências de que Deus trazia mensagem ao seu povo, ao povo de Israel e de forma específica, porém ele fazia com que os profetas passassem por experiências dolorosas. Isso ele fez com Jeremias, isso ele fez com Isaías, isso ele fez com Ezequiel, personagens que passaram por situações que na vida deles eles precisaram se vestir de forma que se comportasse como a maneira como Deus queria chamar o povo de Israel de volta ao arrependimento. Tá? Eu peço a vocês aqui permissão para ler o que Deus fez em relação a isso, só para a gente contextualizar aqui. Os profetas às vezes fazem coisas estranhas. Por 3 anos, Isaías perturbou as pessoas andando pelas ruas vestido como um prisioneiro de guerra. Durante vários meses, Jeremias carregou um jugo em seus ombros ou uma canga. O profeta Ezequiel comportou-se como um menino, brincando de guerra e, em certa ocasião, usou um corte de cabelo como que ilustração teológica para alertar o povo. Depois da morte súbita de sua esposa de Ezequiel, ele transformou sua experiência dolorosa num sermão. Essas coisas esquisitas, na verdade, foram gestos de misericórdia. O povo de Deus precisava ser alertado, orientado, precisava ser de fato conscientizado da sua situação, a fim de que, através de uma forma mais impactante e dramática, pudesse se conscientizar e se voltar. Não foi diferente com o profeta Oséias. Só que no caso de Oséias, a situação dele foi muito mais, digamos que, intrigante, uma situação muito mais dolorosa. Sabemos a história de que Oséias, ele é pedido para que Deus pede para que Oséias se relacione com a mulher que era adúltera ou a mulher prostituta, uma mulher que se vendia. E por que isso? A mulher aqui ela é representada pelo povo de Israel. Até o nome Oséias significa o Senhor salva. É a mesma expressão que é dada de nome de Cristo, ou nome de Jesus, melhor dizendo, no Novo Testamento. Oséias também era o nome de Josué no passado, e Josué também significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. É interessante que o profeta, além de ter um nome, que era um nome que é dado a Cristo, o seu significado, ele viveu em sua vida uma ilustração em sua vida de um personagem que precisava atrair a atenção do povo de Israel pela rebeldia que eles estavam vivendo. Vocês lembram que na época do profeta Elias, Deus chegou a dizer o seguinte para ele: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Né? Deus disse isso para Elias, e Elias transmitiu, na verdade, essa mensagem para o povo de Israel. O povo estava recebendo de Deus as suas bênçãos e estava adorando aos pés de Baal. Ou seja, Deus era o autor da chuva, a fertilidade, mas eles reconheciam que era Baal que fazia isso. Deus os abençoava e eles então recorriam aos Baalins, para que pudesse então reconhecer o responsável das bênçãos, mas era Deus que concedia. E em muitos casos isso acontece conosco hoje. E nessa forma específica aqui, você vai encontrar a maneira como Deus tratou o povo de Israel. E em meio a essa situação, Oséias acabou se envolvendo com esta mulher. E aqui no capítulo 2, o verso de 1 em diante, Deus começa a dizer: vou tirar de você as vestes, ou seja, você vai ficar nua, você vai ficar em uma situação que vai demonstrar a sua condição de vergonha. Ou seja, era Deus que supria Oséias como marido, né, de Gomer, que era o nome dela. Ele descreve que ele supria todas as necessidades dela, mas ela, infelizmente, deixava Oséias e ia de encontro aos seus amantes. E isso é ilustrado com as bênçãos de Deus que era dada ao povo de Israel, e o povo de Israel se voltava para adoração aos Baalins, né? Aos seus deuses estrangeiros. Então isso fez com que Deus ficasse muito triste, muito magoado, e através dessa situação ele usou Oséias como uma ilustração viva, uma ilustração prática de que o povo precisava, na verdade, tomar consciência da sua condição e se arrepender e se voltar. Existem coisas dramáticas que às vezes Deus permite que aconteça conosco.
a fim de que a gente possa abrir nossos olhos. É claro que a gente não consegue entender o porquê de todas as coisas, mas em meio à situação da qual estamos passando, nós nunca devemos perder o senso de vista de que Deus está ali nos dando o seu devido auxílio e Ele está direcionando. Eu queria concluir a reflexão de hoje lendo um texto aqui de Paulo no livro de 2 Coríntios, tá? Aqui no capítulo 4 e o verso 17 e 18, que diz assim: Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos, elas durarão para sempre. Então, em meio à situação difícil que você passa, não perca o senso de que Deus está lhe auxiliando, está lhe concedendo a sua presença e, acima de tudo, está nos levando. Essa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Assim foi com o povo de Israel no passado. Então, em meio a essa situação aqui, Deus precisou fazer com que o povo sentisse na pele o drama da situação do adultério real para o adultério espiritual. Ou seja, o povo estava deixando Deus de lado e indo para os balins. E vocês sabem que existia uma punição muito severa para o adúltero naquela época, para o adultério. A Bíblia descreve que aquele que fosse pego em adultério era morto, tanto o homem quanto a mulher, mas não discriminava até então a sua forma de morte. Só quando a mulher estava desposada ou noiva para um casamento, nesse caso, ela deveria ser apedrejada. Então, assim, até os egípcios, né, eles tinham uma penalidade para o adultério muito forte. A pessoa cortava as suas orelhas e cortava o seu nariz, para com que no mundo dos mortos, segundo a crença egípcia, a pessoa não pudesse entrar no mundo do qual eles deveriam ter a sua recompensa. Então, assim, eles viviam presos, porque não poderia entrar lá alguém que fosse mutilado. E essas penalidades, é por isso que até a novela Gênesis, né, chegou a fazer uma ilustração em relação a isso, que a mulher de Potifar estava com seu nariz arrancado. Dentro da cultura egípcia, essa de fato era uma penalidade que envolvia um castigo para quem fosse um adúltero naquela época. Então, assim, diante dessa situação, o povo sabia qual era o peso do adultério. Logo, Deus estava alertando para com que ele se voltasse. E Deus suplicou com eles em relação a isso com muita força, de tal forma que eles se arrependeram e se voltaram. Aí o que acontece? Deus levou a eles aquela situação para que eles pudessem voltar novamente. O livro de Oséias, irmãos, é um livro que fala de uma história muito impactante. E embora essa impactância que aconteceu naquela época, aquele impacto todo que aconteceu, deve nos fazer entender, Deus nos ama tanto, mas tanto, que é necessário permitir coisas para com que a gente perca de vista a nossa percepção do momento para termos a convicção de o que Deus quer nos dar no futuro. E isso Ele faz porque Ele nos ama, Ele nos faz porque Ele quer nos tirar das condições que estamos vivendo agora para aquilo que Ele quer nos dar no futuro. Então, se você está passando por algum problema, por alguma situação desagradável, reflita comigo. Deus está lhe conduzindo para algo melhor. Entre escolher você passar por um sofrimento e lhe dar depois a vida eterna, Ele vai permitir com que o sofrimento aconteça, mas que a vida eterna lhe seja garantida. Então, Deus abençoe você e que você tenha consciência de que por mais difícil que você esteja passando hoje, Deus está conduzindo. Assim foi com o povo de Israel no passado, na época do livro do profeta Oséias, assim é conosco hoje também, porque o nosso Deus, Ele não muda. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, por favor, curta ele, se inscreva no canal e nos ajude a continuar disseminando a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza de que mesmo que andemos em dificuldades e em vales escuros, o Senhor nos conduz para nos trazer depois um peso de glória para a nossa vida. Nos dá a Tua bênção, Pai, neste dia, perdoa nossos pecados e nos ajuda a Te enxergar sempre e em todo e qualquer momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.